Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina, minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, em tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, então, a tua divina vontade para a minha vida, para o meu dia, para ser minha vontade. Vem, divina vontade, então, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia inteiro. Amém, Vinde. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, estudo 14, continuando então o capítulo anterior que a gente estava fazendo, que é o capítulo 11 da Misticidade de Deus. E a gente não conseguiu fazer o capítulo 11 inteiro de uma vez, então vamos fazer juntos agora, terminando, né? Vai continuar do Gênesis, falando da Bíblia toda. Vamos ver o que Jesus quer falar pra gente sobre isso. Eu já li Gênesis, mas vou ler de novo. Para não me deter muito no que o Senhor me deu a conhecer sobre este assunto, e para chegar ao que eu vou procurando, as preparações que fez este Senhor para enviar ao mundo o Verbo humanado e sua Mãe Santíssima, farei uma descrição sucinta, seguindo a ordem das Divinas Escrituras. Gênesis contém o que respeita ao exórdio e criação do mundo para a linhagem humana, a divisão das terras e povos, o antigo castigo e a restauração, a confusão das línguas e a origem do povo escolhido, a sua descida ao Egito e outros muitos e grandes mistérios declarados por Deus a Moisés. Então, o interessante do Gênesis é que a gente não sabia, né? Mas quem escreveu o Gênesis foi Moisés. Né? Então, Deus deu muitos mistérios para Moisés, explicando toda a criação do mundo para Moisés. E Moisés escreveu, conforme Deus pediu. Então, é inspirado por Deus o Gênesis. Tem muita informação, né? O Gênesis tem muita informação raríssima referente à criação do homem, né? E a criação do homem é um mistério, porque é por causa dos estudos científicos, que chama o homem de Neandertal, né? E várias evolução do homem e tudo mais. Então a gente fica bem confuso referente a esse Neandertal, a esse precursor da humanidade, né? E então dá a entender que aquilo que eu já falei, que Deus, ele já tinha criado um precursor, tinha criado na Terra um homem animal, um homem irracional. Mas eu vou falar uma coisa para vocês que Jesus me fez, assim, lembrar, né? Tem um livro do céu, fala que o homem, depois que ele pecou, que ele foi passando o tempo, né? Foi passando o tempo, depois do pecado, da queda, né? Que o homem, ele virou um bicho mesmo, virou um bicho, por causa, né? Durante, não Adão, mais pra frente, virou um bicho mesmo.
E por causa de ter perdido o dom da divina vontade. Por causa de ter perdido o dom da divina vontade, o homem perdeu toda a graça que tinha. E, e virou um bicho, ficou como olhando para baixo, sabe? Então, o que dá a entender que Deus, ele mostrou essa face desse Neandertal e revelou essas, permitiu que a gente, né, que os cientistas descobrissem esse ancestral do homem, mas como se fosse o próprio homem na queda. O homem que não sabia nem nada e que Deus, na sua infinita misericórdia, é um homem que perdeu todo entendimento, todo conhecimento de tudo, virou o pior da espécie humana, o ser mais desprezível da terra, né? Mostrou essa realidade. E Jesus fala que o homem ficou assim, no nível do céu, que o homem ficou um ser desprezível. Entre todas as criaturas, ele foi o ser que perdeu mais a graça. Totalmente. Então, assim, então ficou assim uma situação muito triste para o homem, sabe? Jesus falando no livro do céu. Foi muito triste olhar para o homem. E o homem, ele andava como como se realmente fosse, como se ele não andasse mais assim, olhando para frente, como se ele não fosse ereto, sabe? Não fosse ereto, fosse olhando para baixo mesmo, andando com as mãos, arrastando as mãos no chão, tipo assim. Mas aí a gente vai fazer as contas, pelo que Jesus fala. No livro do céu, a gente vê que não bate a idade do Neandertal com a idade de Adão. Do povo, né? Do povo Adão. Do povo. Então a gente fica meio assim, vê que é um mistério muito grande que Deus permitiu referente à criação do homem. Que o tempo que Jesus fala, 6.000 anos, que ele fala que faz 6.000 anos da criação do homem, do primeiro homem até Jesus, foi 6.000 anos. Mas esses 6.000 anos de Jesus, será que são 6.000 anos mesmo? Então a gente precisava ser 6.000 anos para a gente poder bater as informações da Bíblia. Fica muito mais claro. Mas dá a entender que esses 6.000 anos é como se tivesse assim, que ele tivesse contado o tempo que o homem começou a escrever. Entendeu? 6.000 anos desde que o homem começou a escrever, a receber a comunicação com Deus, de voltar à comunicação com Deus. Dá a entender isso. Porque daí quando dá para ver que a Bíblia começou a ser escrita. E antes a Bíblia não era escrita porque o homem nem sabia escrever. Então, que Deus ele veio e fez uma aliança, né? Com esse povo depositário. E que foi a partir desse povo que começou a humanidade novamente. Que ele desconsiderou as pessoas anteriores, tipo assim, né? Desconsiderou as pessoas anteriores. Então, é um mistério. Eu não sei revelar esse mistério, não entendo as contas como elas são feitas, né? E Jesus, ele no livro do céu fala que o dia de Adão até ele deu 6.000 anos. Então, parece que assim, então os Neandertal não tinham ainda o Espírito Santo. Tipo assim, dá a entender que os Neandertal ainda não tinham sopro. É muito estranho, entendeu? Então você fica com uma baita de interrogação na cabeça, porque ele fala que o homem, que aquela imagem daquele homem antigo, Neandertal, é a imagem do homem caído. Dá a entender no livro do céu que o homem ficou vagando pela terra durante um bom tempo, sendo aquele que era assim, o ser mais estranho do planeta, como se fosse um ser estranho, sabe? O estranho, tudo estava na ordem, tudo estava dentro da divina vontade, só o homem que não.
Então, que deu a entender que esse período da humanidade era uma comunicação de Deus mostrando pra gente o quanto que o homem decaiu, a um ponto de que ele era caçado pelos animais, né? Ele era caçado pelos animais. Eu não vou achar esse trecho agora em cima da hora, porque quando eu começo a fazer a meditação, Jesus lembra as coisas para mim, não quer dizer que eu estava estudando isso agora, entendeu? Então aí ele fala aqui do Antigo Testamento. Assim que tudo que foi dito no Antigo Testamento foram outros tantos reinícios de trabalho. Reinícios de trabalho. Ele fala no livro do céu: minha vinda sobre a terra não foi outra coisa para retornar o trabalho por amor das criaturas. Então tem muita coisa que Jesus fala do homem que caiu, sabe, da queda de Adão. Fala muita coisa, né, do homem, a queda, o que o ser humano ficou assustador, assustador, o que o homem sofreu por ter saído da divina vontade. Foi assustador, sim. Mas só que eu não vou achar agora esse trecho para poder. Vamos seguir que a gente, né, Deus vai iluminando a gente. Porque tem muita coisa no livro do céu que explica sobre essa criação do homem, sabe? Tudo que fala sobre a criação do homem, tudo que ocasionou. Nossa, o livro do céu explica detalhe por detalhe, mas é 36 volumes para achar, né? Agora sim fica difícil. Então, Gênesis contém o que respeita ao exórdio, a criação do mundo para a linhagem humana, as divisões das terras, os povos, castigo e restauração, né, que é o dilúvio, né, a confusão das línguas, sua descida ao Egito e muitos outros grandes mistérios declarados a Deus por Moisés. Tá? O Êxodo contém, então, o que sucedeu no Egito com o povo escolhido, as pragas e castigos que enviou para misteriosamente resgatá-lo. A saída e travessia do mar, a lei escrita dada com tantas preparações e prodígios e outros muitos mistérios que Deus operou para o seu povo. Uma vez afligido pelos seus inimigos, outras a eles, né, afligindo os seus inimigos, algumas vezes afligindo os inimigos e outras afligindo o próprio povo, castigando a uns como um severo juiz, corrigindo a outros como um pai amantíssimo e ensinando-lhes a conhecer a utilidade das provações. Fez grandes maravilhas pela vara de Moisés, figura da cruz onde o verbo humanado seria sacrificado como cordeiro. Então a vara de Moisés era o símbolo da cruz, onde o verbo humanado seria sacrificado como cordeiro. Salvação para uns e ruína para outros, assim como era a vara. No Mar Vermelho, defendeu o povo com muralhas de água e nelas afogou os seus perseguidores. Por todos estes mistérios ia tecendo a vida dos santos com alegria e pranto, sempre, né? Alegria e pranto. Trabalhos e consolações e com infinita sabedoria e providência neles reproduzia a futura vida e morte de Cristo nosso Senhor. Então, reproduzia a futura vida, que é justamente a vida, né, dessa alegria e pranto, mostrando que Jesus iria assumir toda essa realidade de sofrimento do povo nele mesmo, né? Então, tipo assim, mostrou para o povo, olha, o quanto que vocês são castigados, o quanto vocês merecem sofrimento, o quanto que vocês são terríveis com a idolatria, toda a rebeldia de vocês, né? Mostrando toda a realidade. Depois, aí o próprio Cristo vem depois para assumir tudo isso que o povo recebeu durante o Antigo Testamento. Né? Um Deus que era castigador, um Deus mostrando a figura de um pai bravo, né? De um pai bravo, né? Irado, tentando corrigir o curso da vida dos seus filhos, tentando, né, pegar no cabresto dos filhos e tentar levar os filhos, né, pelos castigos à luz, né? Mas é um amor muito grande de Deus que fez tudo isso. Mas a ira de Deus estava pegando fogo, né? E aí Jesus fala no livro do céu que o pai não queria mais ser irado, não queria ser visto dessa forma, e aí mandou Jesus
para que o tempo da misericórdia acontecesse, para que o Pai misericordioso aparecesse. A sua imagem misericordiosa que estava nele, que não tinha aparecido no Antigo Testamento, queria aparecer. E aí foi quando Jesus veio na Terra para poder trazer essa imagem para nós e nos apresentar esse Pai misericordioso. Né? No Levítico, descreve e ordena muitos sacrifícios e cerimônias legais para aplacar a justiça de Deus. Então, olha que interessante. Então, no Levítico já mostra claramente a reparação que é necessário fazer a Deus, né? A gratidão que precisa ser dada a Deus, né? Já vai simbolizando o que Deus espera de nós, né? Dentro da ordem primordial para a qual nós fomos criados por Deus, que é essa gratidão e o reconhecimento dele, né? De que ele é acima de todos, né? E tudo mais. Significava o sacrifício do Cordeiro oferecido por todos nós, a reparação, principalmente, né? E Jesus queria ser o grande reparador por excelência, o Cordeiro de Deus. Então já vai figurando a imagem de Cristo em todo o Antigo Testamento, né? E que depois nós mesmos ofereceríamos a Deus, cumprindo-se então a realidade simbolizada naqueles sacrifícios figurativos. Descreve também as vestes de Arão, sumo sacerdote, figura de Cristo, ainda que este iria ser da ordem de Melquisedeque, superior a Arão. Então, a ordem superior a Arão. Muito bom. Números. Os números contêm as estadas no deserto, simbolizando o que aconteceria com a Santa Igreja, com o Verbo manado, com a sua Mãe Santíssima e também com os demais justos, sob diversos sentidos. Tudo está compreendido naqueles sucessos da coluna de fogo, do maná, da pedra, que verteu água, além de outros grandes mistérios contidos em outros acontecimentos. Inclui também os que pertencem às estatísticas e em tudo a profundos sacramentos. Eu não conheço muito o livro de Números, não conheço mesmo, sou honesta. Né? Acho que foi um dos livros que eu menos li. Tem uns livros que a gente não entende, né? Deuteronômio. Deuteronômio é como uma segunda lei, que é como se fosse uma constituição humana, né? Que eles fizeram, a Constituição Federal da nação de Israel, né? Então, o Deuteronômio é uma constituição do povo, uma constituição da nação, né? Baseada na lei de Deus, claro. Deuteronômio é como a segunda lei, não diferente, mas redigida em outro estilo e mais apropriadamente figurativa da lei evangélica, demorando pelos ocultos juízos de Deus e a conveniência, conhecida por sua sabedoria, a assumir a natureza humana, renovava e criava leis que se assemelhavam àquela que depois estabeleceria por seu unigênito Filho. Então, aí Jesus também fala no livro do céu sobre essas leis, que foi uma ajuda que Deus mandou para o homem por causa de ter perdido a divina vontade. Então, o homem perdeu a divina vontade, que era a luz que iluminava a mente do homem, que coordenava o homem para ele andar na retidão. E aí, como o homem perdeu tudo que tinha de referência referente à divina vontade, e aí Deus, com sua infinita misericórdia, mandou as leis, mandou através de Moisés as 10, a tábua da lei com os 10 mandamentos. E aí o povo foi lá e criou uma segunda lei, né? Deu detalhes e mais detalhes sobre cada detalhe da lei, de como deveriam lidar com as pessoas, como deveriam viver e tal. Isso aí é como se fosse uma constituição federal, né? E Deus ajudando nisso aí, ajudando a fazer essa constituição para que o homem pudesse não ficar tão perdido sem uma orientação. E foi por misericórdia pura de Deus, né? Josué. Jesus, Navé ou Josué? Atravessando o Jordão, introduz o povo na terra da promissão, da prometida, e a reparte pelo seu nome e por suas grandes façanhas, a expressiva figura do Redentor. É uma figura que representa Jesus. Representou-o na destruição dos reinos que o demônio possuía, né? Quando cai o cerco de Jericó. E na separação entre os bons e maus no último dia. Então também está figurando essa vinda de Jesus, né? No último dia. Juízes. Depois de Josué, estando já o povo na posse da terra prometida e desejada, que propriamente representa a igreja, adquirida por Jesus Cristo com o preço do seu sangue, vem o livro dos juízes. Deus os estabelecia para governar seu povo, e atuavam particularmente nas guerras. Devido aos contínuos pecados de idolatria, os israelitas eram atacados pelos filisteus e outros inimigos vizinhos, dos quais Deus os defendia e libertava quando a ele se convertiam pela penitência e emenda da vida.
Refere-se neste livro à ação das mulheres fortes e valorosas como Débora, julgando e libertando o povo de uma grande opressão. Jael, que também concorreu para a vitória. Todas essas histórias são expressas figuras e testemunhos do que se passa na igreja, né? Então, mostrando até a imagem de Nossa Senhora, né, em Débora, né? Os reis. Depois dos juízes vêm os reis, pedidos pelos israelitas, para no governo serem com os demais povos. Contém estes livros grandes mistérios da vinda do Messias, o rei, né? Eli, sacerdote, Saul, rei, ambos tragicamente mortos, representam a reprovação da antiga lei. Sadoc e Davi figuram um novo reino e o sacerdócio de Jesus Cristo, com a igreja e seu pequeno número de fiéis em relação ao resto do mundo, os outros reis de Israel e Judá. Então, Davi, ele tem aquela figura, né, de ser, né, a mansidão, né, a mansidão de um Jesus, um rei manso, humilde, pequeno, que vem contra reis grandes, né, contra forças das trevas muito grandes, mas Jesus tão pequenininho que vence o Golias, né, um Davi que vence o Golias, que não é pela força que se vence, né, é pela sabedoria, né, que se vence, é pela mansidão. Então, Davi tem essa imagem de Jesus, é muito bonito, né, essa imagem de Davi representando a vida espiritual, né, que é a vida que realmente salva, que é realmente o que vai vencer. E Golias, o povo lá, representa o demônio, né, que quer ganhar força, as coisas, que é tudo a base da grandeza, da força, né, e não consegue nada, né. E Davi vai com uma pedrinha e consegue derrubar o gigante Golias. Então, representa algo muito interessante a pessoa de Davi, né. Os outros reis de Israel e Judá e seus cativeiros figuram outros grandes mistérios da Santa Igreja. Ela fala mistério, mas não fala, né, quais são eles. Então, a gente não tem como lembrar, assim. Então, o que eu posso lembrar, o que eu posso colocar, eu vou colocar aqui. Por essas épocas existiu o pacientíssimo Jó. Eles falam que não existiu Jó, mas eu acredito que Jó viveu sim. Na minha opinião, eu acredito que Jó foi uma pessoa real, não foi conversinha, não. Cujas palavras são muito misteriosas. Nenhuma há, assim, profundos mistérios da vida de Cristo nosso Senhor. Nós, praticamente, Jó, ele foi o próprio Cristo, porque a imagem própria do Cristo que perdeu, né, que viveu uma vida totalmente de sacrifício, né, de dor, de ser, nossa, só não perdeu a vida mesmo, né, o Jó, mas Jesus perdeu, entendeu? Então, assim, Jesus é o pacientíssimo Jó que perdeu tudo, né, e com permissão, né, de Deus, né, com permissão de Deus ele foi oprimido com as provações, né? E aí Jesus também é a mesma coisa, né? Jesus com a permissão de Deus, pela mão de Deus, foi também o servo, né? O sofredor, o servo sofredor, aquele que passou por provações a vida inteira, né? Toda a vida, né? Não foi só na paixão. E na paixão, nossa, a gente vê a imagem clara, né? De Jesus que perdeu, que ficou abandonado, como Jó ficou abandonado, né? Nossa, foi bem assim, bem, dá para ver uma figuração de Jó mesmo em Cristo muito facilmente, né? A ressurreição dos mortos, o último juízo. Aí simboliza a ressurreição de Jó, né? Depois que ele, não que ele morreu, mas depois que ele retomou tudo de novo, você lembra de Jesus ressuscitado, retomando o poder, né? Então, muito interessante. Do último juízo em nossa própria carne, da força e astúcia do demônio e seus ataques. Acima de tudo, apresentou o Deus como espelho de paciência aos mortais. Então, Jó, muito paciente, Jesus, muito paciente, né? Jesus é mais paciente que Jó ainda, porque Jesus nem abriu a boca, né? Não abria nem a boca. Jesus nem abriu a boca. Acima de tudo, apresentou o Deus como espelho de paciência aos mortais. Com ele aprendemos como padecer as tribulações depois da morte de Cristo, que já presenciamos. Pois antes dela existiu um santo que só o de ver a grande distância do tempo imitou com tanta paciência. Os patriarcas e profetas, nos muitos e grandes profetas que Deus enviou ao seu povo, no tempo dos reis,
porque então havia mais necessidade deles. Há numerosos mistérios, muitos, né? Por eles, o Altíssimo não omitiu revelar nenhum dos que pertenciam à vinda do Messias e sua lei. Outro tanto fez, ainda que mais de longe, com os antigos pais e patriarcas. Tudo era multiplicar retratos e imagens do Verbo humanado e preparar-lhe o povo e a lei que devia ensinar. Então a gente fica vendo, lendo os patriarcas e profetas e tentando entender um monte de coisa, né? Mas o principal elemento deles que eles vêm trazer é a libertação através da vinda do Messias, libertação do povo através da vinda do Messias, né? A libertação espiritual, principalmente, né? Abraão. Os três grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, depositou grandes e valiosas graças para poder chamar-se Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com este nome quis honrar a si e homenagear a eles, manifestando sua dignidade, excelentes virtudes e sacramentos que lhes havia confiado, para fazer uma clara representação do que o Eterno Pai executaria com o seu unigênito. Provou Abraão, mandando sacrificar Isaque. Então, a própria imagem, né? Uma clara representação do próprio Pai, né? Do próprio Eterno Pai, que iria mandar o seu filho para vir ao mundo para morrer por nós. Quando, porém, o obediente pai estava para fazer o sacrifício, impediu o mesmo Senhor que lhe havia ordenado. Então, o homem não ia fazer esse sacrifício, quem ia fazer era Deus. Somente o Pai Eterno ficaria reservado à execução de tão heróico ato. Então, o próprio Deus reservou a si mesmo esse heróico ato de imolar o seu, efetivamente, realmente, o seu unigênito. O que somente, em tentativa, somente fez Abraão. Parece que nisto os ciúmes do amor divino foram tão fortes quanto a morte. Não convinha, entretanto, que tão expressa figura ficasse incompleta, e assim cumpriu-se o sacrifício quando Abraão imolou o carneiro, que também representava o cordeiro que havia de tirar os pecados do mundo. Muito lindo isso, né? Jacó. A Jacó mostrou aquela misteriosa escada cheia de significados. O principal foi representar o Verbo divino manado, que, tendo do Pai descido a nós, é caminho e escada por onde subimos a Ele. Pelo Verbo humanado sobem e descem os anjos, que nos iluminam, guardam e nos levam em suas mãos, a fim de que não nos firam as pedras dos erros, heresias e vícios, de que está semeado o caminho da vida mortal. Por entre tais pedras podemos subir seguros esta escada, por meio da fé e esperança, partindo da Santa Igreja, a casa de Deus, onde se encontra a porta do céu e da santidade. Maravilha, né? Essa escada de Jacó, eu acho muito interessante a história de Jacó, que ele vem e quer ter uma experiência com Deus, né? Ele força a natureza de Deus, né? De uma certa forma. Eu quero ter uma experiência contigo, né? Não quero viver da experiência do meu pai, né? Do meu avô, né? Eu quero ter a experiência contigo. Quero eu ter um contato contigo, né? Então aí Deus vai e aparece para ele pela insistência que ele tem de ter esse conhecimento de Deus, né? E não queria ficar só com a experiência do avô, do Abraão. Não queria ficar só com as palavras passadas do pai para filho. Ele queria ter essa experiência plena dele mesmo com o próprio Deus. Então isso representa muita coisa, né? Nos chama a, a ver assim, revelar para a gente que Deus ele está à nossa disposição e quer se revelar a nós, né? Não quer que a gente fique só dependendo do testemunho de outras pessoas, né? Que a gente vá atrás de ter a própria experiência nossa com Deus. Então eu amo muito a história de Jacó por isso. E Deus mostrando essa escada para ele representa mostrar para nós também, de que todos nós podemos subir e ter essa experiência pura da santidade, né? Que justamente ele representa os filhos da divina vontade, Jacó, né? O caminho, ele representa a gente, porque a gente vai fazer esse caminho, né?
de forçar a nossa natureza para que a gente possa dar mais para Deus, dar muito mais para Deus, né? Não ficar no raso, né? Não deixar que as pessoas digam para nós, não, não precisa, já Deus está aí, está com você, não se preocupa, né? Deus está contigo, tudo bem, Ele está comigo, mas eu quero ver, eu quero eu ver, não é? Eu quero saber o que Deus tem para mim especificamente. Eu não quero ser mais uma pessoa que vai viver na terra cuidando dos meus próprios interesses, né? Contando que Deus me abençoe porque eu sou correto, porque eu sou justo. Não, eu quero eu ter uma experiência também com Deus. Eu quero dar mais, eu quero algo além. Quero subir essa escada, né? Eu quero poder ter essa experiência como muitos tiveram. Eu quero ser escolhida, eu quero ser eleita. Então Deus dá essa oportunidade para qualquer pessoa que quiser, né? Para poder essa pessoa que quer mais encontrar a Deus e fazer essa experiência e conseguir de Deus até mais do que Ele mesmo daria por Ele mesmo para você, né? Que você indo até Deus, é isso que Deus me dá essa imagem, já várias vezes já me deu essa imagem, de que você subindo essa escada por sua própria espontânea vontade de conhecer a Deus, Ele vai olhar para você e sentir um cheiro diferente daqueles que, né, daqueles que Ele mesmo facilita para a pessoa, né? E Jesus ele mostra assim, para alguns eu facilito, para alguns eu mesmo me manifesto, porque eu que faço a iniciativa, para outros, né, eu quero a iniciativa deles. Não tem nada de errado, porque eles sempre falam que é Deus que escolhe e tem iniciativa, né? Sempre mostram essa realidade de que Deus tem iniciativa, que Ele sempre é o primeiro que dá o primeiro passo. Eu sei disso, que é Ele que dá o primeiro passo mesmo, tá? Ele sempre dá, mas mesmo assim, esse primeiro passo, dependendo da pessoa que ela teve essa experiência, percebeu esse primeiro passo de Deus, que chegou a ela a fé, né? Chegou a ela um convite, ela pode muito bem, né? Ficar feliz com aquele convite, né? Fazer aquela experiência rasa do batismo, que eu acho que é uma experiência muito rica, mas é rasa, de você só ser batizado pelo seu pai e sua mãe, você só continuar a sua vida de ir para a igreja bonitinho, seguindo a regra, né? Continuando a sua vida. Eu vivi muito tempo assim, achando que era isso só mesmo, porque pessoas ficaram falando para mim que era só isso, que não precisava mais que isso, que era só viver o básico que já estava bom, né? Você ir comungar, confessar os seus pecados e viver a sua vida, né? Que Deus ele tinha já ganhado tudo para você viver a sua vida, né? Mas só que depois Deus me chamou de novo, né? Ele veio com uma iniciativa novamente, né? Me convidando novamente, né? Me fazendo cheirar de novo, me desejar de novo essa experiência que eu tinha desejado antes e não consegui. Fechou-se as portas, né? Naquele momento. E eu queria, e aí Jesus me deu a oportunidade novamente, quando eu peguei o livro da Santa Faustina, né? Quando eu vi o livro da Santa Faustina, eu já tinha até tinha até desistido de ser santa, de achar que isso era impossível para mim, né? De que Deus não esperava isso de mim, né? Só o básico já estava bom. Achei que era isso porque me forçaram a acreditar assim, né? Fizeram-me acreditar assim, que era só o básico que precisava viver, né? Vivendo a justiça, de ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, de estar aí na igreja, isso básico, só a coisa mais básica possível. Mas só que daí, com a Santa Faustina, despertou em mim aquela pessoa que eu era antes, né? Aquele amor que eu tinha antes por Jesus, aquela vontade de ser mais com Jesus, né, de ser especial para Jesus, de ter uma experiência de novo com Jesus, né? E aí foi que eu conversei com Jesus sério, foi uma conversa muito forte que eu tive com Jesus, muito forte, nunca mais vou esquecer eu chorando, 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 falando para ele, não quero só isso. O Senhor jogou um perfume através da Santa Faustina para mim. O Senhor me provocou. O Senhor me provocou, agora o Senhor vai ter que vai ter que dar conta do recado. Não era para o Senhor ter mostrado essa mulher para mim. Agora que o Senhor mostrou ela para mim, eu vi que ela teve essa experiência contigo, que é o que eu queria ter vivido contigo, que o Senhor não deixou eu viver.
culpava muito Deus por causa disso, por causa de eu ter saído do convento de uma forma muito triste. Então, eu culpei muito. Então, eu resolvi esse problema com Deus. Eu perdoei Deus, Ele me perdoou. Me perdoei. Eu fiz todo o reencontro de novo, né, com Ele, graças a Deus. E Ele, através da Santa Faustina, falou: você pode ser santa. Você consegue. Você pode dar aquilo que você tinha reservado para mim, que até então eu, né, deixei guardado, deixei aí, né, meio dormindo no seu coração. E na hora que eu quis, na hora que eu precisei, na hora que era a hora certa, a gente se encontrou novamente, né, tipo assim. E aí aí veio com tudo, né, ele veio com tudo. Veio, ele não largou o osso. Jesus não largou o osso. Ele não ficou satisfeito enquanto ele não conseguiu me pegar, né? E depois que ele fez isso, eu correspondi, porque ele sabia que dentro de mim tinha um fogo ardente, dentro de mim guardado, e ele despertou esse fogo ardente. É como aquela parábola de Jesus que tem na Valtorta, daquele fogo que já estava enterrado, né? Eu nunca vou esquecer mais aquela parábola que Jesus conta, né, do fogo que estava enterrado, o fogo né, do sacrifício estava enterrado, molhado, e aí que o sacerdote conseguiu fazer pegar fogo de novo, né? E ele era esse sacerdote que conseguiu fazer com que o fogo que estava enterrado dentro de mim, lá no abismo, no buraco, fosse trazido à tona novamente, trazido, né, para fora, para o templo, e ali pegou fogo novamente. Nunca mais vou esquecer desse dia, o dia que foi o dia do fogo, né, que estava diante do Santíssimo Sacramento. Nunca mais vou esquecer. Ressuscita-me, né, ressuscitou a minha chama ardente no meu coração, nunca mais. Depois disso, ele se apresentou para mim, na minha mente, né, falou: olha, sempre fui eu que falei com você, sempre fui eu que estava aqui, era eu que estava falando na sua mente. Se revelou para mim, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Nunca mais. Depois disso, nunca mais eu fui a mesma pessoa. Achei a escada de Jacó, o caminho para subir a Deus. E aí, uau, eu nunca mais teria coragem de largar esse caminho. Nunca mais teria coragem de descer dessa escada. Nunca mais. Hoje estou suspensa, vivendo nessa graça, né? Me encontrei com o fogo, a fonte do fogo, né? Da fonte do fogo, da onde vem a fonte desse fogo que estava dentro de mim. Achei a fonte e fico na fonte, no sol, nesse sol da divina vontade, que é a fonte do, né? A luz de meio-dia, iluminada cada vez mais, sentindo essa presença de Deus, né? A minha pequenez não atrapalha, só ajuda. Eu sinto que só ajuda. A gente acha que a nossa pequenez atrapalha, né? Não, muito pelo contrário, eu acho que ela que é o elemento base, é o ingrediente perfeito que Jesus usa, né? A vontade humana que é sacrificada para Jesus, ela existe, ela se torna, né, a base, o ingrediente principal para as coisas acontecerem, né? Para a divina vontade começar a reinar. Se não tiver a sua vontade humana para a divina vontade assumir o lugar, o espaço, né, dentro de você, esse lugar existe, ele foi preparado para ela poder reinar, para ela poder existir dentro de você. Então, é muito lindo, é como se fosse uma chave, a vontade humana fosse uma chave, né? E a divina vontade fosse ali o local onde a chave entra, né? O buraco da fechadura, né? Então, assim, aí se encontra a porta, a fonte, né? A vontade humana vai e abre aquela porta, da onde está a fonte da vida. Então, sem essa vontade humana
que se purifica, né? Que fica limpa, totalmente purificada e que se funde com a divina vontade. Se não for assim, né? Se ela não encontrar essa direção, ela não acha esse lugar, né? Esse ponto inicial de encontro com Deus, né? De encontro com o sonho de Deus, com o projeto de Deus, de voltar à ordem, né? E aí você abre aquela porta, e quando abre aquela porta, uma luz enorme toma conta de tudo. E você, né, se torna uma pessoa totalmente restaurada, totalmente as suas ações humanas não são mais ações pecaminosas, são ações purificadas, são ações que vão te levar cada vez mais para o entendimento dessa luz, de você conseguir enxergar, né, esse local e ver as coisas com mais detalhes, né, porque os seus olhos são fracos, né, você não consegue ter, ter toda a dimensão daquela luz, e aí você precisa ir se acostumando, se acostumando com aquela luz e achando lá dentro, né, uma luz que te cega, porque de tão forte que é, mas ao mesmo tempo você vai se acostumando, e Deus vai clareando e vai mostrando as coisas cada vez mais claras para você. E você não sai mais dali, porque dali aquele calor, né, aquela luz, aquele bem-estar de estar dentro daquele lugar, nesse lugar, você não larga mais, você não sai dali, que ali é a fonte, né? Dali você se ocupa, você não tem necessidade de sair dali mais, né? Tem gente que às vezes no primeiro momento entra no quarto, é muita luz e sai um pouco, fecha a porta, né? E volta para alguns detalhes e vive a intermitência da vontade, né? Do dom da divina vontade, vive a intermitência. Vai lá, só olha algum detalhe, procura o que tem que achar e volta para a sua vida. Mas não, mas aquele que vai e fica lá, né, e que fala, não quero mais voltar para a Terra, não quero mais voltar para a minha vida velha. De jeito nenhum, não preciso só de iluminações, preciso de você. Eu quero a fonte, eu quero viver na base da fonte, eu quero viver dentro dessa luz, quero me acostumar com essa luz, custe o que custar, doa o que doer, né, a minha vista, não tem problema, mas eu quero ficar aqui, né? E Jesus fala, pode ficar, fica à vontade. Você não precisa sair nunca mais da divina vontade, nem por um instante. Você pode ficar em posse dessa luz, em posse desse dom, né? E é isso que só vai ficar em posse desse dom aquela pessoa que ela se sacrifica. Ela aguenta ficar mesmo sem enxergar, sem entender tudo que é, mesmo que a sua vista ainda demore para você enxergar tudo, você fica ali. Você fica ali com os olhos meio fechados, meio abertos, tentando acostumar com aquela luz, mas dali você não sai. Dali você não sai. Não tem mais nada aqui na Terra que te obriga a sair, entendeu? Agora, tem gente que entra nesse quarto e fica preocupado. Ai, eu tenho que voltar porque minha mãe tá precisando. Ah, porque meu marido tá precisando. Mas porque é que meu serviço tá precisando. Eu tenho que voltar, eu tenho que... Já fiquei feliz já, porque o Senhor me deu uma luz referente àquele problema lá do meu serviço, como lidar com o meu patrão. Eu estava com um problema sério lá com o meu patrão, o senhor já resolveu para mim. Então eu vou voltar lá. E volta e fica ocupado com as coisas da terra. E quando vê, de vez em quando aparece novamente, pedindo mais, né? E fica só recebendo a luz assim de longe, lendo de vez em quando o livro do céu, fazendo uma meditação do livro do céu todo dia. Às vezes pega um pouquinho por dia de luz, mas a pessoa que ela quer crescer e quer chegar no alto escalão da vida na divina vontade e ficar ofertando os atos diariamente, continuamente, sem parar, essa pessoa não sai mais do quarto, não sai mais da luz, desse lugar que você entrou. Não sai nunca mais. Eu sinto assim. Eu sinto que eu não saio mais. Meu marido fala, meu Deus do céu, como que pode uma pessoa ficar o dia inteirinho, né, trabalhando, consegue trabalhar, consegue fazer tudo aqui em casa, consegue manter a ordem na casa, ele mesmo fica bom, mas não desliga da divina vontade nem por reza braba, mas não desliga. Ele fala assim, incrível, incrível, como você não desliga. Ontem foi um dia que eu fiquei o dia inteiro conectada com as luzes, né, ouvindo as luzes, ouvindo as partilhas das meninas, o dia inteirinho. E ele também ficou ouvindo comigo, foi interessante, que ele nem reclamou. Então, assim,
E consegui fazer todo o meu serviço, terminei tudo. E ele fica, nossa, como que você consegue? Eu falei, eu não saio mais da divina vontade. Nem por reza braba, não saio mais. Não é, e não é errado isso, não tem nada de errado. É onde Jesus me quer. Me sinto totalmente amparada para poder estar nesse lugar. É tipo assim, Deus fala assim, não precisa sair daqui mais, não precisa sair daqui. Pode ficar aqui e fazer suas coisas que vai dar tudo certo. E eu sei que dá, sabe? Eu sei que dá. Então você não precisa sair. Não precisa sair nunca da divina vontade. Da luz da divina vontade. Não precisa sair. Dá para você fazer as coisas na terra acostumada já com essa luz, se acostumando com essa luz e querendo saber mais dessa luz. E quanto mais você é fiel, melhor é. Tem luzes que Jesus dá pra gente que ele não dá só pra mim, ele dá em comunhão com a comunidade. Ontem foi um dia desses. Uma luz que deu importantíssima pra gente entender a chave do mistério do livro do céu, que o livro do céu tem vários mistérios, né? Tem vários mistérios. Jesus ele tem muitos elementos no livro do céu que ele apresenta que a gente não entende por que ele apresenta. A gente, aos olhos superficiais, a gente vê, não, ele está falando pra gente que tem uma diferença entre a vida na divina vontade e entre o filho da divina vontade e entre aquele que faz a vontade divina, aquele que está em posse e aquele que não está em posse. A diferença é enorme, né? E que ele fica mostrando essas duas diferenças. A pessoa que está vivendo, né, fazendo a vontade de Deus, que é algo bom, mas é uma diferença absurda entre aquele que tem posse da divina vontade. E você fica ouvindo aquilo ali, você fica vendo aquela realidade, aquela coisa, e você fala, meu Deus, mas é para mim não viver isso, né? Para mim viver na divina vontade. Ele fala isso para eu poder rejeitar esse caminho mais baixo, esse caminho mais simples, para mim querer o caminho maior, a escada de Jacó, subir para a escada, né? E aí você fica pensando, você fica ali só nisso, presa nisso. De repente, acorda, uma nova luz ilumina entre três pessoas que falam sobre isso. Eu, a Michelle e a Ruth. Né? A Santíssima Trindade do Fiat Voluntas Tua, né? Vamos dizer assim, não quero desfazer dos outros, tá? Porque todos os outros estão vivendo a divina vontade também. Só tô falando que nós três, a gente já tá, né? A gente tá numa comunhão, assim, nós três, de correspondência. Por que eu falo que nós três estamos numa correspondência maior, assim? Porque nós três, não sei o que aconteceu, mas uma conexão muito grande entre nós três. Uma observa a outra, entendeu? Tipo, a Ruth, ela me observa demais, ela me ouve muito, profundamente, ouve o que eu falo profundamente e ela produz aquilo do que eu falo, ela consegue produzir na vida dela o resultado das coisas que eu estou ensinando aqui. A Michelle também fica atenta a tudo que eu falo, né? E aí elas correspondem à meditação que eu falo, elas continuam a minha meditação. Vocês estão entendendo? Elas pegam aonde eu peguei, elas ficam em cima daquilo. As outras às vezes não, as outras às vezes vê com outra visão, elas vão para outra, né? Elas ouvem o que eu falo, mas elas vão para uma meditação própria delas, individual delas. Eu percebo sim a diferença. Agora a Ruth e a Michelle, as duas continuam, elas pegam a pegada, elas vão na pegada do que eu trouxe, elas completam. A Michelle vai, é uma benção a Michelle é a coisa mais fofa do mundo. Ela vai e pega, por exemplo, ontem eu falei sobre São José, ela vai no livro do céu, e ela sempre fez isso desde quando ela entrou na comunidade, desde quando ela entrou. Então, por isso que eu trago esses elementos, porque de repente não é para ter inveja, não para os outros ter ciúme, não, mas é para vocês verem que o que Deus observa, que é Jesus que observa isso em mim, não é eu que observo a Michelle, não, é Jesus que está observando a Michelle. Então, porque é Jesus quem age em nós. Então, é o mesmo Jesus que está em mim, que está na Michelle, na Ruth, em todos. Mas só que esse Jesus, ele observa, ele
não sei o que ele faz, que ele trabalha, né, nessa realidade. Então ele vai e mostra para mim. Ela continuou o nosso trabalho. Ela continuou ela me olhou, ela me viu e ela trabalhou para continuar o desenvolvimento do tema. Ela se une a você, ela se funde a você. Então ela vai e pega os trechos que falam sobre a casa de Nazaré, sobre José. Ela vai e pesquisa no livro do céu e acha. E ela tem um dom para isso. Eu não tenho um dom tão bom como ela. E ela usa esse dom para poder nos ajudar na meditação da escola. Entendeu? Isso é pura gratuidade, generosidade com uma menina que tem 2 filhos pequenos, que ela trabalha, né, num serviço que ela é responsável. Ela tem a casa dela, tem que administrar uma funcionária, ela tem que administrar a escola dos filhos, ela tem várias coisas que ela faz, né? Ela tem parente em casa, ela tem que buscar criança, não sei aonde, ela tem... Então, tem várias coisas que ela faz. E ela consegue mesmo assim. Olha o amor que essa menina tem, a generosidade que ela tem, o heroísmo que ela tem. Então, eu falo mesmo. Né? Jesus quer que eu falo, e ele é assim. Então, ela vai e completa a meditação. Ela completa a meditação. Né? Ela continua trazendo elementos para esse estudo para nos iluminar. Né? Jesus nela. A Ruth, o que eu vi na Ruth? A Ruth é aquela menina que corresponde, é aquela menina que traz a sua vida, né? É aquela que traz, que leva para a vida, aquela que quer muito subir na escada de Jacó, que quer ficar lá no alto da escada de Jacó, sabe? Ela quer mergulhar na luz profundamente, ela quer tirar tudo que aquela luz tem para fornecer. Então, não estou desfazendo das outras meninas, tá? Todas as outras também caminham na mesma direção, correspondem também. Mas as 3, assim, tem uma conexão que continua. Então, aí o que aconteceu ontem? Eu ouvi a meditação da Ruth falando sobre essa realidade do marido, né? De São José ali, do marido, né? Que não está na divina vontade, que ela gostaria que estivesse na divina vontade, mas que São José também não estava, que São José era maravilhoso, que ela tinha... Uau, foi maravilhosa a meditação dela ontem. Aí vai a Michelle coloca o elemento de São José, que ela não entende porque que São José, ela acha um trecho que fala que São José é ministro do reino, que ela não entende como que é isso, que esse negócio de ministro do reino. E aí eu ligo as duas coisas, né? Faço a ligação entre as duas e aí acho a luz. Aí achei a luz. Se não fosse as duas, eu não teria achado a luz, né? De que tem 2 santidades maravilhosas no livro do céu. E eu achava que a outra não era valiosa. Não achava, sério, sou honesta. A santidade humana não era tão valiosa assim, porque é tão diferente. A diferença é absurda. Ele falou que a distância entre a santidade humana com a santidade divina é uma coisa absurda. Então, eu ficava tão focada na santidade divina, que eu quero muito a santidade divina, eu quero chegar lá, né, ficar mergulhada na luz da divina vontade, que eu desfazia da santidade humana, né? E aí, São José, você não consegue desfazer de São José. Você não consegue desfazer desse homem. Esse homem, ele é perfeito. Então, ele, por causa dele, a gente olhou para a santidade, da santidade humana. E aí a gente viu que ele faz parte do reino, ele é ministro do reino, ele é um servo, ele não é filho, considerado por Deus como, não como rei, mas considerado como ministro, como servo. Então, mas um grande servo, um perfeito servo, né? Então, mostrando claramente que quando Jesus fala no livro do céu sobre as 2 santidades, é porque as 2 são parte do reino da divina vontade. Eu achei que no reino da divina vontade só ia ter filhos, não servos. Agora, Jesus revelou que no reino vai ter servos também. Servos bons, da santidade humana no mais alto grau de perfeição, de justiça, de homens justos como São José, puros como São José. E eu não sabia disso, uma luz novíssima, novíssima. E essa santidade humana pode subir na escada de Jacó e elevar-se à divina vontade, se quiser. Jesus convida todos para subir a escada de Jacó, para você sair da santidade humana para ir para a santidade nesse tempo, mas na época de José não tinha essa possibilidade. Na época de José não tinha liberado o dom da divina vontade, nem aberto a porta do reino. Nós estamos num período
muito maravilhoso, aonde Jesus abriu a porta para essa escada. Ele nos mostrou essa escada de Jacó, que a gente pode subir. Então, é isso que eu quero dizer, né? Então, todos podemos viver a santidade divina, todos somos chamados a viver, a desejar essa santidade divina, coisas que não foram dadas, oportunidades que não foram dadas para santos como São José, por exemplo. Não foi dada para ele essa oportunidade, não foi dada essa oportunidade para os apóstolos, né? Não foi. Para os santos da igreja, nesses tempos todos antes de Luísa, não foi. Só foi aberto para nós. Para esse tempo, através do livro do céu, e somente com a leitura do livro do céu é que se forma, né, o entendimento de como subir nessa escada de Jacó para você sair da santidade humana para subir para a santidade divina, que é a abertura que Deus abriu para nós, uma oportunidade incrível. Porém, no reino, a gente vai conviver com os servos. A gente vai estar muito diferente deles, porque vamos para o reinado. Os filhos da divina vontade são reis e rainhas. A gente vai para o reinado e esses vão ficar com os servos, mas vão ser grandes servos. Grandes servos. E a gente tem que amar essas pessoas, porque elas, né, precisam de nós. Jesus mostrou, elas precisam de nós. Precisam de nós. Né? E tem todo um elemento a mais que eu gostaria de falar, mas não dá tempo, senão não vai dar tempo se eu for falar tudo. Moisés, para constituir Moisés chefe do seu povo e seu delegado junto ao faraó, mostrou-lhe aquela mística sarça. Olha a sarça. A sarça também tem algum elemento aí da chama, essa chama da divina vontade, né? Que ardia sem se consumir. Indicava profeticamente a divindade, olha lá, divindade, ó, ela encoberta pela nossa humanidade, sem que o humano derrogasse o divino, nem o divino destruísse o humano. Olha que bonito, que vai representar Jesus, a mística sarça, que vem chamar Jesus, vem chamar Moisés, né, para poder ser o seu santo humano, a santidade humana, vem delegar Moisés para ser o chefe, ministro, mas é Jesus quem ilumina Moisés, né, dá o poder a Moisés, né. Juntamente com este mistério, assinalava também a perpétua virgindade da mãe do Verbo, não somente no corpo, mas também na alma. Não seria manchada nem ofendida, apesar de ser filha de Adão, vestida e formada daquela natureza queimada pela primeira culpa. Ele fala lá, tire os sapatos, tire os seus sandálias para entrar nesse terreno, né, que é santo, este lugar é santo. Daí a mística sarça, e o local era Nossa Senhora, onde ele tinha que tirar as sandálias, porque é puro o lugar, né? Então, representando a virgindade da mãe do Verbo, que seria a mãe né, da chama de amor, né? A mãe da chama de amor, que ela ia ter Jesus, que é a chama do amor. Muito chique. Davi, suscitou também Davi, homem segundo o seu coração, que pôde dignamente cantar as misericórdias do Altíssimo, seus salmos maravilhosos, encerrou em seus salmos todos os mistérios, não apenas da lei da graça, mas ainda da lei escrita e da lei natural. Não cessava de falar dos testemunhos, juízos e obras do Senhor, porque os tinha no coração para os meditar dia e noite. No perdoar injúrias foi expressa imagem ou figura daquele que havia de perdoar as nossas culpas. Ele teve uma experiência maravilhosa com a misericórdia de Deus, foi perdoado. Então ele entendeu o que Jesus iria fazer por nós, né? Pelo que lhe foram feitas as mais claras e seguras promessas da vinda do Redentor do mundo. Ele experimentou o perdão de Deus e aí ele teve essa experiência profunda de como seria, né, o perdoador, o grande redentor, né? Salomão, rei pacífico, figura do verdadeiro rei dos reis, manifestou sua grande sabedoria e expôs em diversas composições escritas os mistérios de Cristo, especialmente nas metáforas dos cânticos, onde encerrou os mistérios entre o Verbo emanado e sua Mãe Santíssima, entre a Igreja e os fiéis. E ensinou também regras de costumes por diversos modos, e daquela fonte tem bebido as águas da verdade e vida outros muitos escritores. Então, Salomão, foi dado a ele essa realidade de ele ter escrito os provérbios de Salomão, Eclesiástico e tudo mais, né? Então, não sei. Não sei se foi ele que foi realmente autor de tudo isso, mas os provérbios, eles falam que foi ele que escreveu, né? A sabedoria. Então, assim,
Interessante, mas Salomão é uma figura bem complexa, né? Por causa de toda a idolatria, né, com a qual ele estava envolvido. Não sei se depois, eu não sei muito não, então eu não vou falar muito dele não, mas que ele é uma figura bem controversa, né? Isaías e Jeremias. Quem, porém, poderá dignamente agradecer ao Senhor o benefício de nos haver dado? Dentre seu povo tão grande o número de santos profetas, nos quais a eterna sabedoria copiosamente derramou a graça da profecia, iluminam a igreja com tanta claridade, porque de muito distante começaram a anunciar o sol de justiça e os raios que projetaria na lei da graça, por meio de suas obras. Os dois grandes profetas, Isaías e Jeremias, foram escolhidos para anunciar-nos de modo sublime e suave os mistérios da encarnação do Verbo, seu nascimento, vida e morte. Isaías predisse que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho que se chamaria Emanuel e que um pequenino nasceria para nós e levaria seu império sobre os ombros. Falou sobre todo o resto da vida de Cristo com tanta clareza que sua profecia mais parecia um evangelho. Interessante no Isaías, como que ele conseguiu receber tudo isso, né? Tudo pelo espírito profético do Pai, né, que derramou sobre ele. Jeremias falou sobre a novidade de Deus que suscitaria no fato de uma mulher trazer um homem em seu seio. Este homem só poderia ser Cristo. Deus é homem perfeito. Anunciou ainda sua vinda, paixão, opróbrios e morte. Fico admirada e atônita na consideração destes profetas. Pede ao Senhor enviar o cordeiro que há de conquistar o mundo da pedra do deserto ao monte da filha de Sião. Este cordeiro, o verbo humanado quanto à divindade, encontrava-se no deserto. Chama o deserto por lhe faltar os homens e pedra de segurança, firmeza e repouso eterno que goza. O monte para onde pede que venha no sentido místico é a Santa Igreja, que é o Monte Sião. E em primeiro lugar, Maria Santíssima, filha da visão da paz, significado do Monte Sião. O profeta a interpõe por medianeira para obrigar o Pai Eterno a enviar o Cordeiro, seu unigênito. Em todo o resto do gênero humano não havia quem o pudesse obrigar tanto como a previsão de tal mãe. Ela daria a este Cordeiro a pele ou velo de sua humanidade santíssima, né? Cobertura, né, da sua humanidade. Este é o conteúdo daquela comovente oração e profecia de Isaías. Então não tem muito o que falar porque eu não conheço muito, gostaria de conhecer mais, né? Mas Deus que vai me dar essa graça de poder conhecer, entender esses livros, né? A gente lê a Bíblia e só Jesus para o próprio Espírito Santo que tem que desvendar. Eu sou um tipo de pessoa que para mim entender a Bíblia do jeito que eu gostaria de entender, né, Jesus tem que deixar, ele tem que chamar eu para poder ler junto comigo. Se eu não estiver na divina vontade lendo as coisas, eu não entendo nada. Não entendo nada. Tem que estar dentro da divina vontade. Então, se eu fizer essa leitura sem ser no momento oportuno que a divina vontade precisa que eu leia, eu não consigo entender nada, né? Então, assim, tudo é na divina vontade. A divina vontade, ela completa as suas debilidades naturais, entendeu? Você tem debilidades naturais que te impedem de chegar a certas coisas que você sempre teve dificuldade, né? E aí, com Deus, você consegue. Com a ajuda de Jesus, você consegue. Só que tem que ser na divina vontade. Como é na divina vontade? É quando Deus quer. É quando Ele quiser, não é quando você quer. Ah, eu quero ler a Bíblia, quero entender, vou começar a fazer. Não é assim. Tem que ser com Jesus, entendeu? Tem que ser Jesus falando, vamos agora, eu vou te dar uma oportunidade. A gente vai chegar, a gente vai fazer uma série que eu quero que você faça, tem todo o entendimento que eu preciso que você tenha. Então, eu vou te ensinar o Apocalipse. Então, vamos lá, vou te ensinar o Apocalipse. Então, se você estiver com Jesus, Ele te instruindo, você consegue aprender na divina vontade. Se Ele não estiver com você, você não entende nada. Tá? Ezequiel também viu esta Virgem Mãe na figura da metáfora daquela porta fechada, somente para o Deus de Israel aberta, sem que nenhum outro homem passasse por ela. Abacuque contemplou Cristo, Senhor nosso, na cruz. Com profundas palavras, profetizou os mistérios da redenção e os admiráveis efeitos da paixão e morte de nosso Redentor. Joel descreve a terra das 12 tribos, figura os 12 apóstolos,
que seriam cabeça de todos os filhos da igreja, anunciou também a vinda do Espírito Santo sobre os servos e servas do Altíssimo, marcando o tempo da vinda de Cristo. Então Joel fala sobre o reino da divina vontade, tá? Ele fala. Os demais profetas contribuíram também nestes vaticínios, porque o Altíssimo quis que tudo ficasse dito profetizando e figurando muito remota e copiosamente. Estes fatos admiráveis deviam provar o amor e cuidado que Deus teve para com os homens e como enriqueceu sua igreja. Servem também de censura à nossa tibieza, pois aqueles antigos pais e profetas somente com sombras e figuras inflamaram-se no amor divino, entoando cânticos de louvor e glória ao Senhor. Nós, entretanto, possuindo a verdade e o claro dia da graça, nos sepultamos no esquecimento de tantos benefícios, deixamos a luz e procuramos as trevas verdade. A gente é triste pela ingratidão que nós temos de ficar saindo desses elementos, de querer contemplar tudo isso. Aí você me pergunta, né, Jesus pede para eu te comentar isso. Jesus está comentando aqui na minha cabeça. As pessoas estão perguntando, Aline, como que você dá conta de colocar na sua vida de esposa, de mãe, de empresária, né, de tanta coisa que você faz, como que você dá conta, né, de dar tanta atenção para mim, para as minhas coisas, né? Responde para eles como que você consegue, né, dar tanta atenção para as minhas coisas. Olha, gente, eu não sei. Eu não sei essa resposta. É um amor tão profundo, que é justamente o que ele acabou de falar aqui, né? Pois aqueles antigos pais e profetas, somente com sombras e figuras, inflamaram-se no divino amor, entoando cânticos de louvor e glória ao Senhor. E nós, entretanto, né, muitos, entretanto, possuindo a verdade e o claro dia da graça, nos sepultamos no esquecimento de tantos benefícios. Então, acho que é justamente aí da chave, né? E a gente tendo a verdade, você começar a usar ela. Você pegar a verdade, você pegar e tocar na verdade, não querer saber, tem uma verdade, mas deixa ela lá reservada na biblioteca, deixa ela guardada na biblioteca. Né? Quando eu precisar consultá-la, eu vou lá. Não é assim. O filho da divina vontade não faz isso. O filho da divina vontade não precisa saber que existe, ele tem que pegar e comer, tem que saborear, tem que contemplar, tem que, né? Tem que querer tocar. Você fica isso depois aqui. Tem que querer tocar nisso, tocar nessas verdades, né? Comer essas verdades. Né? Então, o segredo é isso, é você querer. O resto, você dá um jeito. É a vontade, né? A boa vontade. Então, o segredo é a boa vontade. Se você quer saber como que se consegue mergulhar na luz, subir na escada e não sair mais, não descer mais, entrar naquela sala e não sair mais de lá, e ficar lá e não sair por nada, mesmo que o mundo esteja explodindo aqui fora e você não sai, você permanece na sala e vê as coisas através de lá. É assim, eu me sinto como se eu tivesse entrado nessa sala de luz, que é a sala do sol do meio-dia na divina vontade, sol divino, e eu não precisasse sair de lá por nada. Eu sinto que eu não saio de lá para cuidar da minha vida. Eu fico lá. Entendeu? Aline, mas como? Como isso? Então, é como se eu estivesse lá dentro e Jesus colocasse as situações para mim lá dentro mesmo e o anjo perguntasse para mim: o que você quer fazer? O que você quer resolver nisso? Para você, assim, Senhor, eu preciso sair daqui? Não, você não precisa sair daqui. Meu anjo vai, você é rainha. O meu anjo vai lá e resolve para você aquele assunto. Meu anjo vai lá, ele representa você. Ele vai lá te representar. Gente, é praticamente assim. Eu sinto que como se eu permanecesse no trono de Deus, diante do trono de Deus, contemplando Deus, não saísse mais de lá por nada. E Deus mandasse anjos para cuidar das coisas para mim. Mas na verdade o que acontece? Eu mesmo que faço as coisas na minha casa, eu mesmo que trabalho com meu esposo, eu mesmo que estou ali, mas ao mesmo tempo eu não estou ali.
A minha mente está totalmente focada em Jesus. A minha mente está totalmente focada na divina vontade, contemplando as verdades, alimentando, ruminando, comendo. Aí, como que é isso? Eu fico ouvindo o dia inteiro. Não tenho vergonha de dizer pra você. Eu só dou pausa na hora que alguém vem falar comigo. Eu trabalho sozinha. Deus me colocou nessa condição. Facilitou a minha vida. Aline, mas os seus filhos? Meus filhos vão pra escola o dia inteiro. Meus filhos estão na escola. O meu pequeno, meu marido está em casa. Meu marido me ajuda. Meu marido, ele vive mais essa parte humana. Então, as coisas... Se meu filho vem e fala comigo, eu pauso. Oi, filho, o que foi? Ah, não, tá bom, faz isso, tá? Ele já tem 12 anos, ele tem que se virar sozinho. E eu já ajudei ele muito, eu já fiz muita tarefa junto com ele, eu já fiz muita coisa. Hoje ele tá com 13 anos. Ele vai fazer 13, eu acho. Eu tô tão perdida nessas coisas, me perdoe, eu sou assim mesmo. É pra vocês verem como eu sou. Então, assim, ele vai e faz, não é falta, não é... Eu não abandonei. Tudo que ele precisa, eu que acho. Ontem ele veio e falou, mãe, eu tenho que fazer um trabalho na escola. Eu já achei tudo, já falei onde tá tudo. Olha, lá em tal lugar tem a bexiga que você precisa. Aqui em casa tem tudo. Ah, eu tô precisando de canudo, tá lá no armário, tá no lugar tal. E ele fala, obrigado, mãe, tá feliz da vida, porque achou tudo. Olha, tem a garrafa em tal lugar, a garrafa PET guarda em tal lugar, tudo tá no lugar. Entendeu, gente? Eu não preciso nem buscar, porque já é grande, ele mesmo se vira. Eu falei, mas eu não vou fazer pra você. Você tem que fazer, se vira. Porque eu já ajudei você muito, já tá na hora de você, já tá grande. Você tem que se virar. Aí, se ele não conseguir, se ele chorar, falar, mãe, eu não consigo, aí sim. Aí eu vou falar pro meu marido, ó, a gente vai ter que ajudar. Então vamos sentar e vamos fazer esse trabalho. Né? Fazer junto. Porque às vezes a pessoa, né, tem preguiça de parar pra pensar, às vezes não, né? E aí você precisa ajudar, né? Aí meu filho sempre foi assim, então eu nunca nego de ajudar. Faço almoço, eu faço almoço que eles gostam. Meu marido pergunta pra mim, e aí, que tem que comprar comida, comprar alguma coisa, tem que comprar carne? Ele vai lá e compra. Jesus, ele coloca os anjos à minha disposição, entendeu? Para que eu permaneça sempre ligada a ele. É Jesus quem facilita a minha vida. Não atrapalhe nada. E o meu marido ele tá até parando de reclamar de eu ficar ouvindo áudio. Parando, e ele mesmo começou a ouvir agora. Ele mesmo tá começando a mergulhar nesse conteúdo comigo. Né? Porque ele esses dias ficou perto de mim, ficou ouvindo quietinho, não falou nada. E ele até comentou, nossa, não sei o que lá, não sei o que lá. Uma meditação das meninas, ele até comentou. Até fez alguns comentários. E ele não tá achando ruim, entendeu? Então, assim, eu fico vendo Deus agindo, Deus mostrando que essas verdades, elas são parte da minha vida. Elas são parte da minha vida. Eu estar diante do trono de Deus, diante das verdades, diante das luzes, diante né, o dia inteiro. Não atrapalhe em nada. Meu marido mesmo não vê, não atrapalha em nada. Não atrapalha, não tira a minha atenção. Eu sou abençoada? Sou abençoada. Sou. Falar para você que não, mas eu falo para você, o que faz eu ser abençoada é justamente esse entrar na sala e não sair mais. Jesus, ele te quer na divina vontade, mergulhado profundamente até você ficar o oceano, imagina um oceano, você entrou no oceano e você vai lá no fundo, fica lá, não sai mais de lá. Você começa a dormir lá, viver lá. Mas enquanto você está lá, ele te mantém aqui, você está bilocada. Tem vários trechos que Jesus fala do livro do céu que a alma fica bilocada em dois lugares. Ela vive na terra, mas ao mesmo tempo está com ele. Tem uma palavra, deixa eu ver se eu acho um trecho que fala sobre isso. Peraí. Tem muitas vezes que ele fala. Agora ele está querendo entrar nesse elemento da bilocação. Vamos ver se tem aqui fácil para mim achar. Eu vivo bilocada. Ele está querendo trazer esse elemento porque tem muito dessa palavra no livro do céu.
Mas aqui nessa versão do espanhol, acho que não foi, não usar essa palavra. Foi na versão que eu fiz. E na versão espanhol é diferente da versão que eu fiz do italiano, que eu tirei do italiano. As palavras são bem diferentes. Eu não sei se na versão deles tem a palavra bilocada, mas tem muito esse elemento de bilocação. De você estar bilocado em dois lugares espiritualmente, você consegue estar conectado nos dois lugares ao mesmo tempo. Então eu vou trazer esse elemento, que é uma luz nova, que as meninas vão acabar me ajudando. Aqui, ó, bilocação. Uma espécie de bilocação. Vamos pegar aqui. Aqui, ó. Minha filha, certamente que não poderia haver separação, olha lá, entre o filho da divina vontade, entre ele não tem, né, separação. Ele falou assim, deixa eu pegar aqui. Minha filha, certamente que não podia haver separação entre eu e minha doce mãe. A separação foi só aparentemente. Ela era só aparente. O que acontece com o filho da divina vontade, Jesus também. Ela e eu estávamos fundidos juntos. Olha lá. E era tal e tanta fusão que eu fiquei com ela e ela veio comigo. Assim se pode dizer que houve uma espécie de bilocação. Isso acontece também às almas que estão unidas verdadeiramente comigo. E se rezando fazem entrar em suas almas como vida a oração. Acontece uma espécie de fusão e de bilocação. É o que eu vivo. Aonde quer que eu me encontro, as levo comigo e eu fico com elas. Então, essas almas da divina vontade são chamadas a viver nesse espírito de bilocação. Tá? Então, eu já consegui desenvolver isso. Minha filha, tu não podes compreender bem o que foi minha querida mãe para mim. Aí ele vai falar dela, né? Mas é a bilocação que eu queria ver. Deixa eu ver se tem outra parte que fala da bilocação. Peraí. Não, só fala desse por enquanto, mas tem mais outros, tem muitos outros partes, mas esse já falou bem, né? Esse falou bem, falou bastante até. Mas só que tem através da oração, tá vendo? Que você fica uma oração contemplativa, né? Ele já explicou bem aqui, né? Mas tem outros trechos, né? Que esse foi o que Jesus quis trazer para mim agora. Mas tem outros trechos que a gente vai, à medida que vai estudando o livro do céu, né, vai aparecer essas colocações, a gente vai mergulhando mais. Mas é bom eu já ter trazido isso. E a Michelle é bem capaz de ela achar os outros trechos mais rápido que eu, que ela é boa nisso. E aí eu vou ler um trecho aqui do livro do céu que fala sobre as figuras e símbolos do Antigo Testamento que simbolizavam os filhos da divina vontade. Estava seguindo os atos que o querer divino havia feito em toda a criação, também buscava os atos que havia feito tanto em nosso primeiro pai Adão, como em todos os santos do Antigo Testamento, especialmente onde o supremo querer havia feito ressaltar sua potência, sua força, sua virtude vivificadora, e meu doce Jesus, movendo-se em meu interior, me disse: minha filha, as maiores figuras do Antigo Testamento, enquanto eram figuras e figuravam o futuro Messias, encerravam ao mesmo tempo os dons, a figura, e simbolizavam todos os dons que teriam possuído os filhos do Fiat Supremo. Então, lá, minha filha, as maiores figuras do Antigo Testamento, enquanto eram figuras e figuravam o futuro Messias, encerravam ao mesmo tempo os dons, a figura, simbolizavam todos os dons que teriam possuído os filhos do Fiat Supremo. Adão foi a verdadeira e perfeita imagem quando foi criado dos filhos do meu reino. Abraão foi símbolo, Adão foi a verdadeira e perfeita imagem quando foi criado dos filhos do meu reino. Ele foi a perfeita imagem dos filhos do meu reino. Mas não quer dizer que Eva não viveu na divina vontade, tá? A Eva também viveu. Abraão foi símbolo dos privilégios e do heroísmo dos filhos do meu querer. Abraão foi o símbolo dos privilégios e do heroísmo dos filhos do meu querer, né? Porque ele para sacrificar, né, totalmente a sua vontade humana de querer dar o seu filho, né? E assim como chamei Abraão a uma terra prometida que manava leite e mel, fazendo o dono daquela terra tão fecunda que era invejável e ambicionada por todas as outras nações. Era todo símbolo do que teria feito
com os filhos da divina vontade. Jacó foi outro símbolo deles, porque descendendo dele, as 12 tribos de Israel, devia nascer no meio deles o futuro Redentor que devia retomar de novo o reino do fiat divino a meus filhos. José foi o símbolo do domínio que os filhos da divina vontade teriam tido, e como ele não deixou morrer de fome a tantos povos e até aos seus irmãos ingratos, assim os filhos do fiat divino terão domínio e serão causa de não deixar perecer os povos que pedirão deles o pão da minha vontade. Então, o que Jesus fala sobre isso? Que os filhos do fiat divino são as pessoas que Jesus neste tempo está levantando, que vão falar, né? Que vão falar das verdades do livro do céu, tá? Porque os filhos da divina vontade são os filhos que estudam as verdades, são os filhos que conhecem as verdades do coração de Deus, que conhecem o próprio Deus e sua vontade. Então, ele vai trazer para a terra a verdade, entendeu? São aqueles que vão apontar aonde realmente a divina vontade está agindo. Só nós que temos esse poder. Só nós temos esse poder. Como eu disse ontem, lembra que eu falei ontem? Que a divina vontade ela é luz, que ela ilumina todas as coisas. Até a Michelle fez altas meditações ontem falando sobre isso. Da paz que a vida dela está por causa de ela estar vivendo na divina vontade. A luz em que ela está, que as coisas estão todas em ordem por causa da divina vontade. Então, a gente que vai iluminar a terra, trazendo a ordem de novo para essa terra, entendeu? Mas dentro do momento em que Deus permitir. A gente está começando pelas nossas vidas mesmos. Primeiro a gente está administrando, colocando em nossas vidas a prática do livro do céu, né? Nossa comunidade está colocando em nossas vidas e vendo os frutos. Mas isso vai começar a acontecer a nível mundial, universal, ao tempo que o reino vai acontecer, tá? Então a gente está preparando, sendo preparados para termos esse domínio. Nós estamos preparados, sendo fundidos totalmente com essas verdades, né? Então Jesus ele está iluminando a nossa mente, preparando a gente para poder logo em breve sermos a luz do mundo no reino da divina vontade. Moisés foi figura do poder. Sansão, símbolo da força dos filhos da divina vontade. Nós vamos ter uma força muito grande. Davi simbolizava o reinar deles. Nós vamos reinar na terra, no reino, durante o período da Era da Paz. Todos os profetas simbolizavam a graça, as comunicações, as intimidades com Deus, que mais do que eles teriam possuído os filhos do fiat divino. Olha, todos estes eram nada mais que símbolos, figuras dos filhos da divina vontade. O que será quando forem postos fora a vida destes símbolos? Depois de todos aqueles veio a celestial Senhora, a soberana imperatriz, a Mãe Imaculada, sem mancha. Ela não era símbolo nem figura, mas era uma própria realidade, a verdadeira vida, a primeira filha privilegiada da divina vontade. E eu olhava na Rainha do Céu e a geração dos filhos do meu reino que através dela viria. Era a primeira incomparável criatura que possuía íntegra a vida do querer supremo, e por isso mereceu conceber o Verbo eterno e amadurecer em seu coração materno a geração dos filhos do Fiat eterno. Depois veio a minha própria vida, na qual vinha estabelecido o reino que deviam possuir estes filhos afortunados. Por isso, tudo podes compreender que tudo que Deus fez desde o princípio, desde a criação do mundo que faz e que fará, sua finalidade principal é de formar o reino da sua vontade divina no meio das criaturas. Esta é toda a nossa mira, nosso foco, nosso objetivo e propósito. Essa é a nossa vontade. E a estes filhos serão dados todos os nossos bens. O que é todos os nossos bens? O conhecimento. Para os filhos da divina vontade que estudam o livro do céu e que querem viver na divina vontade, não só fazer a divina vontade, vai ser dado o domínio das ciências todas, tá? A gente vai ter todo o conhecimento sobre o que Deus deseja, como Deus direciona, como Deus quer as coisas no reino. Nossas prerrogativas, nossa semelhança, né? Nós saberemos o que Deus quer, nós saberemos o que Deus pensa, nós veremos com os olhos de Deus, nós iremos guiar a humanidade durante esse tempo, tá? Ele quer assim, ele vai reinar em nós, Jesus vai ser a nossa vida, ele vai reinar, é ele quem reina, não a gente, né? Nós não fazemos nada, é ele que faz tudo em nós, entendeu? Por isso que vai ser semelhança plena, porque é a vida divina. Não é nós, Aline, eu, filha da divina vontade, é Jesus em mim.
que eu vou dar o lugar para ele reinar através de mim, entendeu? Através do meu corpo, através da minha inteligência, da minha vontade, da minha memória, ele que vai fazer tudo como agora. Eu não faço nada, é Deus quem faz, entendeu? E se eu te chamo a seguir todos os atos de minha vontade, que a minha vontade fez, tanto na criação do universo, como quanto nas gerações das criaturas, não excluindo aqueles que fez em minha Mãe Celestial, nem os que fez em minha própria vida, é para concentrar em ti todos os seus atos, fazer-te dom deles para poder fazer sair de ti todos juntos os bens que possuem uma vontade divina para poder formar com decoro, honra e glória, né? Decoro é ordem, né? Organização, boniteza, beleza, o reino do eterno Fiat. Por isso, seja atento em seguir a minha vontade. Olha que coisa linda, gente, esse trecho. Maravilha. O que eu posso falar disso? Só agradecer a Deus, né? Honrar a Deus. E o texto que tá, a bilocação que eu li, para quem quiser saber, que eu li aqui, tá no volume 11, trecho, capítulo 53, trecho 53, volume 11, tá? Jesus e Maria eram inseparáveis, né? E fala sobre a bilocação. Agora, não achei outros, não achou outros aqui, mas aí depois a Michelle não viu nada que ela ache, né? Ela acha. Porque tem muitos trechos que falam sobre essa bilocação. Eu acho interessante todo mundo pesquisar, porque é o que todo mundo tem que viver, né? Ai, perdão. Gemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Jesus? Eu confio em vós, Fiat, Fiat, Fiat.